Olá, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês a respeito de tecnologia, um pouquinho sobre a evolução da tecnologia e se tratando até ao final da parte da inteligência artificial e contando um breve histórico de como se chegou até ao ponto que nós estamos no presente momento. Para falar disso, é necessário falar das revoluções que aconteceram. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial. Essas revoluções elas estão diretamente ligadas a uma palavrinha que está em voga aí, não tão somente nesse momento, mas já há uma série de anos, que é chamada Indústria 3.0, Indústria 4.0. Ou seja, a Revolução Industrial ela está diretamente ligada a essa questão da Indústria 1.0, 2.0, 3.0. Então a gente tem que a indústria 1.0 iniciou-se lá na Inglaterra na primeira Revolução Industrial. Então nós temos a indústria 1.0 associada diretamente às máquinas a vapor. O primeiro passo que aconteceu ali para afastar as pessoas do campo e levá-las para as indústrias, fazendo com que produzissem utilizando-se de equipamentos esses que eram movidos com máquinas a vapor. E nós temos também a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial ela está associada ao uso da eletricidade e ali nós temos presente a chamada Indústria 2.0. A Indústria 3.0 ela veio alimentada pela robótica, pela automação, pelo uso dos computadores. E eu digo para vocês que embora nós estejamos falando de indústria 3.0 até a 4.0, a grande verdade é que uma boa parte das indústrias brasileiras elas ainda experimentam uma transição da indústria 2.0 para a indústria 3.0. É claro que nós temos empresas aqui no Brasil que atuam com indústria 4.0, que o que vem a ser essa indústria 4.0 é aquela que utiliza-se, por exemplo, de inteligência artificial, de internet das coisas. Porém, essas empresas são em número comparativo muito inferior às várias empresas que nós temos no nosso país, que ainda estão numa transição, realmente, pasmem, numa transição da indústria 2.0 para a indústria 3.0. Falar de indústria 2.0, 3.0, revolução industrial, na atualidade nos leva a tocar num assunto que são as buzzwords. Ou seja, o que são essas buzzwords? São aquelas palavrinhas do momento. O que no momento está se falando especificamente voltado para a tecnologia. É o IoT, é a inteligência artificial, é o chatbot. E esses são os chamados buzzwords que nós temos na nossa atualidade. Ligados nessa tendência do buzzwords, ou seja, dessas palavrinhas que eu mencionei agora há pouco, nós temos alguns institutos, como por exemplo o Gartner. O Gartner ele busca denotar como se encontram essas tecnologias dentro do mercado. Como eu disse, obviamente, nós temos um punhado de empresas que se utiliza dessas novas tecnologias e várias empresas, a maioria, que ainda não estão nessa tecnologia, não estão nesse momento. Pois existem diferentes expectativas de vida relacionadas a cada tecnologia. Tem tecnologia que ainda está no começo dessa curva, ou seja, ela está iniciando, não se sabe se ela vai ter um boom. Se ela chegar no topo da curva, no ápice, significa que muitas empresas estão implementando essa tecnologia. Mas em algum momento ela vai cair o quê? Vai cair nessa curva em desuso, porque muitas pessoas implementaram, mas naquela euforia, e muitos viram, não, isso não serve exatamente para o meu propósito. Talvez um dia, não nesse momento e tal. Então é normal ela cair. E depois, se a tecnologia realmente for algo promissor, algo que veio para ficar, ela continua subindo, mas agora numa crescente mais suave, mas ela se mantém subindo e mostrando projeção ao longo do tempo. Então o Gartner ele é super importante para que as empresas, principalmente empresas de tecnologia, possam acompanhar como essas buzzwords estão se mostrando ao longo do tempo e assim estruturarem melhor
o plano futuro das companhias, se elas desejam investir ali, se é uma empresa de consultoria de software e ela vê que é bom ir por aquele caminho ou não, ela deve abandonar, pois as pessoas estão deixando de utilizar aquela tecnologia, e assim o Gartner serve como uma forma de parâmetro não só para as empresas, mas também para as pessoas que desejam aprender determinada tecnologia e ver se essa tecnologia vai ter futuro, não tem futuro, como ela se encontra hoje, em que passo ela está nesse momento. Bom, falar em tecnologia hoje nos remete a uma série de buzzwords que nós ouvimos a todo momento, mas o fato é que isso teve um histórico, né? Eu não vou, obviamente, retornar num histórico tão longo, mas eu gostaria de falar a respeito lá da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães criaram uma máquina que se chamava a máquina Enigma. A máquina Enigma era uma máquina que fazia uma série de diferentes combinações para poder transmitir uma mensagem até outra máquina Enigma, e essa outra máquina Enigma era capaz de fazer o quê? A descriptografia dessa informação que foi enviada. Essa máquina era realmente algo difícil de desvendar o que estava ali por trás, qual era a codificação. Por quê? Porque a codificação ela mudava todos os dias, a cada 24 horas era uma nova configuração. E não só isso, na máquina existiam vários dispositivos para poder fazer uma nova combinação. Então a quantidade de combinações existentes na máquina Enigma era um absurdo para que uma pessoa manualmente fosse capaz de chegar a esse número, a esse resultado, a chegar à interpretação correta da mensagem que foi mandada pela Enigma. Ou seja, eu estou falando de 1 sextilhão de combinações. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, eles contrataram pessoas para quê? Para trabalharem com essas mensagens criptografadas e, através do trabalho manual dessas pessoas, fazer a descriptografia dessa informação para que eles pudessem compreender aonde os alemães estavam pretendendo atacar, o que eles iriam fazer. Ou seja, era algo impossível, né? Naquela época se fazer manualmente, principalmente levando em consideração que você tinha que trabalhar em 24 horas, em um dia, porque no dia seguinte já seria outra configuração e você teria que voltar à estaca zero e começar tudo de novo. Um dos envolvidos nessa saga em entender as mensagens alemãs era o chamado Alan Turing. E o Alan Turing logo de cara percebeu que ia ser muito difícil para que os americanos conseguissem descriptografar utilizando tão somente uma caneta e papel. Era necessário algo mais. E foi aí que ele pensou em desenvolver uma máquina, o que mais tarde se tornou a máquina de Turing. Ele conseguiu desenvolver essa máquina. Ele é tratado inclusive como o pai da computação, o Alan Turing, em virtude dessa máquina que ele desenvolveu. Pois com o uso da máquina de Turing foi possível fazer dentro das 24 horas a descriptografia de várias mensagens. E assim eles conseguiram impedir uma série de ataques que a Alemanha estava tramando. E assim, para a sacada ser muito bacana e os alemães não perceberem que eles tinham descoberto como fazer essa leitura das mensagens, eles não sufocavam todas as batalhas. Eles deixavam os alemães vencerem algumas batalhas ou acharem que estavam vencendo algumas batalhas. Dizem, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial ela teve redução de pelo menos 1 a 2 anos graças à máquina de Alan Turing. E quem quiser entender e conhecer um pouco mais a respeito desse período, do período da máquina de Turing, eu aconselho o filme O Jogo da Imitação. É um filme muito bacana que retrata a história de Alan Turing dentro dessa equipe que estava ali tentando desvendar as mensagens até o ponto em que ele cria a chamada máquina de Turing e uma série de problemas que envolvem o seu dia a dia como pessoa e também como pesquisador. Nos anos que se passaram, a fama de Alan Turing, por ser o pai da computação, veio exatamente pelo fato de que ele começou a imaginar uma série de computadores além do computador que ele havia criado, ou seja, muito além da máquina de Turing. Ele escreveu um artigo na década de 50, no início da década de 50, aonde ele colocava a seguinte questão, colocava que havia um quarto separado do outro e entre esses dois quartos estava uma pessoa que ela passava determinados papéis por debaixo da porta. Que papéis? O papel que uma pessoa que estava dentro de um dos quartos mandava para outra pessoa que estava dentro do outro quarto. Mas na imaginação dele, uma dessas pessoas dentro de um quarto seria um computador.
aonde a pessoa de verdade, o ser humano, estaria de fato conversando com o computador. E ele se perguntou, até que ponto é possível uma pessoa conversar com a máquina sem saber que ela está de fato conversando com uma máquina? E ele chamou isso de teste de Turing. E o teste de Turing é exatamente essa escala que mede até que ponto nós conversamos com uma máquina sem sabermos que, de fato, ela é uma máquina. Isso pode se parecer algo extremamente distante da nossa realidade, porém não é. Isso está muito presente já na nossa realidade, como, por exemplo, na questão dos chatbots. Nós temos dentro do nosso celular assistentes, não importa o sistema operacional do seu celular, seja um Google ou Android, você pode conversar literalmente com o seu celular, conversar em linguagem natural, ou seja, não precisa ser uma linguagem de máquina, você conversa com ele no idioma que você fala e ele é capaz de compreender e responder a você. Isso é tão somente uma pequena ponta do iceberg, porque isso é o que está disponível e algumas outras coisas de tecnologia disponível para a gente. Mas imaginem o que ainda não chegou para a gente, o que ainda é um desenvolvimento secreto, ainda é um desenvolvimento muito caro, o que ainda está sendo feito e um dia ainda vai chegar para nós, seres humanos, meros mortais. Ou seja, não na mão dos pesquisadores tão somente, mas nas nossas mãos. Então aqui eu deixo essa mensagem, que nós fiquemos ligados, pois isso é só a ponta do iceberg, ainda tem muita coisa para vir. E a gente se vê aí num próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e em breve a gente se fala de novo, tá bom? Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.